Pelo que eu pude perceber, hoje não é um dia de palestras habitualmente, é um dia de estudos, o que mostra um grau de amadurecimento muito interessante do grupo, que se dispõe a reunir-se fora do cronograma para aprofundar seus estudos em torno de temáticas relevantes do Espiritismo. Eu também assumo hoje aqui uma postura um pouquinho diferente da habitual, porque normalmente quando a gente faz palestras, na falta de uma palavra melhor, palestras comuns, a gente tende a não fazer um aprofundamento maior, exatamente porque é o momento em que a gente está recebendo indivíduos que chegam a casa pela primeira vez, ou então estão tendo o seu primeiro contato com o pensamento espírita. Portanto, as palestras tendem a ser mais genéricas, mais envolventes. Só que hoje eu recebi um pedido para que eu tratasse de algum tema ligado à mediunidade, E vim a descobrir quando cheguei aqui que a casa adotou para estudo o livro Roteiros Mediúnicos, esse azulzinho aqui, que foi psicografado por nós. A Carla disse que o autor está aqui, tomara que esteja, que foi psicografado por nós e que é uma série de comentários, de estudos em torno do livro dos Médiuns de Kardec e do livro No Invisível de Leon Denis. Então, o Yvon Espírito separa os trechos dessas duas obras e tece comentários que se relacionam com a prática objetiva do cotidiano com a mediunidade. Pensando então num tema que seria para nós relevante, eu escolhi que a gente poderia abordar o tópico obsessões infantis ou obsessões em crianças. Esse é um tema que tem se tornado relevante, as pessoas pedem para a gente falar sobre isso. É um tema pouco abordado no seio do movimento, porque ainda existe, de alguma forma, um pensamento generalista que acredita que a criança é um ser muito puro, que não está sujeito a processos de influenciação espiritual por ser criança, que acredita que não há obsessões que chegam aos pequenos, porque os espíritos superiores não deixam isso acontecer. Só que, de fato, quando a gente vai para o campo da prática da mediunidade, ou para o campo do atendimento à família na casa espírita, isso vai acontecer através da própria escola de evangelização espírita, através das atividades de estudo, atendimento fraterno, ou outras que tenham o mesmo padrão, a gente vai perceber que sim, há processos de influenciação espiritual ligados a crianças. Há casos delicados de influenciação espiritual ligados à infância. E a gente precisa então entender como esses processos se caracterizam, primeiro, e depois, como que a gente pode lidar com eles com o máximo de naturalidade possível, para que a gente não transforme um evento comum em algo fantástico ou sobrenatural. E é um pouco, então, esse o caminho que a gente vai fazer na noite de hoje. Eu fico bem à vontade, talvez a equipe que está gravando não goste, para que vocês me interrompam, perguntem, apontem qualquer coisa, embora no final eu vá perguntar para vocês. Alguma dúvida? Essa última pergunta ela é quase por educação. Vocês podem perguntar durante o estudo, podem opinar durante a nossa conversa. Eu prezo muito esse esforço de diálogo para que a gente possa construir conhecimento. Tá? Então vamos lá. O Espiritismo ele é todo baseado não num conhecimento final diferente. Porque vejam, qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós que seja estudioso da moral cristã, portanto dos ensinos evangélicos, não vai encontrar coisa diferente no Espiritismo no que tange ao destino, à forma de vida, à busca pela felicidade que o sujeito tem. O Espiritismo não cria uma moralidade nova, não cria uma forma diferente de ação. Também não vai negar a filosofia tradicional. Kardec, muito habilidoso, vai se valer de vários pensadores consagrados no tempo para sustentar o pensamento espírita. Daí não é incomum que a gente abra
o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e veja que vários espíritos superiores assinam a apresentação da obra. Não é por acaso que Kardec vai fazer uma relação entre o pensamento espírita e o pensamento de Sócrates e de Platão, ou que Santo Agostinho vai ser um dos espíritos que mais escreve e teoriza a respeito do mundo espiritual ou da filosofia espírita. Portanto, para o Espiritismo, esses pensadores não precisam ser destruídos. Não há necessidade de se criar uma nova filosofia, mas de se resgatar uma filosofia espiritualista já existente, mas descartada pelo pensamento material. O que o Espiritismo traz de novo, é o seu aspecto científico. Mas ainda aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque ciência em Espiritismo é método. E o método espírita é novo. Desde que o mundo é mundo, as pessoas veem fantasmas, almas penadas, sonham com parente que já tinha desencarnado, vivenciam fenômenos de toda a natureza fora da vida material. Portanto, não é a mediunidade uma novidade espírita. O que o Espiritismo traz de novo é a forma de lidar com a mediunidade. Então veja, o aspecto moral, portanto religioso, qual é do Espiritismo? Jesus. O aspecto filosófico é o frontispício do Livro dos Espíritos. Lá no topo do livro está escrito, na primeira página, chama de segunda capa, Filosofia Espiritualista. E a ciência espírita é a prática da mediunidade, sustentada por um método. Por isso que se diz que é importante que o espírita médium estude a mediunidade para não achar que qualquer extremelique é mediunidade. O sujeito chega na casa espírita e fala, eu acho que eu sou médium. Por que você acha que você é médium? Porque eu sinto um negócio. Negócio não é mediunidade. Eu sinto uma coisa. Coisa não é mediunidade. Eu não sei, me dá um trem. Trem não é mediunidade. Mediunidade é algo definido. E não significa que, por ser uma porta de contato com o mundo invisível, a faculdade mediúnica deva carecer de balizas seguras. Se um médium se apresenta na casa espírita e diz assim, eu sou médium, por quê? Porque eu só vejo coisas boas e eu acho que eu posso cooperar com as pessoas. Que tipo de coisas boas? Aí eu vejo umas luzes azuis, eu vejo umas bolas voando. Qual que é a utilidade de um sujeito ficar vendo luz? É muito pequena, né? Nós tínhamos uma médium que trabalhou conosco durante muito tempo na reunião mediúnica, que a reunião começava, ela apagava. Dizia ela que se desdobrava. Parecia mais que dormia, né? E quando ela voltava, eu dizia, fulana, mas você dormiu de novo? Não, eu desdobrei. E o que você fez desdobrada? Eu estava num pomar, vestida de alemã, colhendo maçãs. E eu disse para ela, a reunião pegando, cheio de espírito para esclarecer, você vai colher maçã, vestida de alemã, e volta com a cara mais lavada do mundo, dizendo que estava cooperando. Isso não é mediunidade espírita, né? Pode ser algo relevante para um montão de escolas espiritualistas, e nós temos que respeitar todas elas. Mas o que vai garantir que o nosso contato com o mundo invisível seja algo que produza, de fato, benefício para os seres, e não seja só um exercício de misticismo, é um método espírita. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando estuda espiritismo é, primeiro, não há espiritismo sem mediunidade. De vez em quando surge uma moda dizendo, não precisa mais, a gente já sabe tudo que tinha que saber de mediunidade, agora a gente tem que praticar o evangelho. Não há espiritismo sem mediunidade. Por isso se chama filosofia dos espíritos, né? Segundo, não há mediunidade sem conhecimento de causa.
Algumas pessoas dizem, mas o centro espírita é tedioso, porque a gente chega lá e tem que estudar 2 anos para poder praticar qualquer coisa. Não era melhor se eu já fosse para a reunião? Olha, há casos em que o estudo prolongado não é benéfico, porque o indivíduo não aprende só porque o estudo é longo. O estudo tem que ser de qualidade, né? Agora, é muito perigoso que alguém simplesmente mergulhe no mundo invisível sem saber as leis que regem esse mundo, os processos que sustentam a comunicação com o invisível, os riscos, os empecilhos, os problemas da prática mediúnica. Então, também não há possibilidade de você praticar a mediunidade espírita com utilidade se você não entender o que acontece. Vejam, não é bem um passeio no parque, né? Não é uma brincadeira. Mas a minha avó via espírito e nunca estudou. Pois é, esse tempo existiu mesmo. Nós tivemos vários médiuns fantásticos, médiuns muito compromissados com o espiritismo, inclusive, que não passaram por esse processo de formação na casa espírita, de cursos, de todas essas coisas. Mas isso não é mais uma realidade hoje. Na verdade, hoje, quando a gente esbarra com médiuns sem orientação espírita, quase sempre a gente vai esbarrar também com ritos, com roupas, com trejeitos, com um montão de coisas que não fazem parte da nossa prática. Mas eu adoro um médium que estala o dedo, que respira fundo, né? Eu me lembro que eu era pequeno e minha mãe levava a gente para tomar passe, e tinha uma senhora que dava passe, e depois que ela acabava de dar passe, ela arrotava. E eu falava, estou carregado mesmo. Foi tanta coisa que ela... Isso não tem a ver com o espiritismo. E a gente tem que ter isso claro, tudo bem? Não estou apontando o dedo para ninguém, até porque não conheço vocês, né, para poder fazer isso. Mas a gente tem que ter clareza do método. Para a gente fazer isso, vejam, isso é uma sina de professor. Cheguei mais cedo, estava com tempo, rabisquei o quadro inteiro, né? A gente precisa então pensar o seguinte: primeiro, como a gente define mediunidade? A turma adora dar uma resposta genérica quando a gente pergunta assim: será que eu sou médium? Aí alguém responde no alto da sabedoria espírita: todos somos. Já ouviram isso? Todos somos médiuns, mais ou menos médiuns. E, de fato, isso é uma definição que se nos apresenta no próprio livro dos médiuns. Lá no item 159, Kardec vai começar a falar sobre essa faculdade e ele vai dizer: médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. A gente tem a primeira parte da definição. É nessa que as pessoas se baseiam para afirmar que todos somos médiuns. Porque alguém aqui não sente em grau qualquer a influência dos espíritos? Não, isso é impossível. Nós somos intuídos, nós temos sonhos, sentimos às vezes aproximação, vivemos processos obsessivos. Então, nessa parte da resposta, todos se encaixam. É importante que nós façamos só uma pequena distinção, para evitar o problema do trem, né? Do negócio, da coisa. Esse sentir da resposta, ou melhor, da definição de Kardec, não se relaciona a sentimento. Se relaciona a sensação, a sentidos. Portanto, o médium, ele vai ser aquele indivíduo que sente através dos seus sentidos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E isso muda muita coisa. Porque você fala: eu estou muito angustiado, deve ser um espírito, ou então é angústia mesmo. Porque as pessoas sentem angústia. Nossa, eu estou com um medo tremendo, não sei de onde vem. Às vezes vem de algum problema seu que você não consegue administrar, porque o medo também é humano. Agora, é muito curioso quando um médium procura o atendimento fraterno e diz assim: eu acho que eu sou médium. Por que você acha que é médium? Porque eu vi uma pessoa no meu quarto. Como que você acha que você viu uma pessoa no seu quarto? Vocês estão me vendo, acho que todos vocês, ou a maioria de vocês. Vocês têm dúvida que vocês estão me vendo? Como é que você acorda 3 horas da manhã, sua casa toda trancada, um sujeito no pé da sua cama e você fala: eu acho que eu vi?
Você viu. Percebe como é diferente? O médium, quando ele começa a desenvolver a mediunidade, ele vai ter uma queixa objetiva. Eu estou ouvindo coisas, eu estou vendo vultos, estou sentindo, às vezes, mudanças de temperatura extremas no ambiente, ou então eu sinto cheiros, isso é comum e a gente não percebe, que ninguém mais sente. O médium, via de regra, ele é impressionado pela porta dos sentidos. Tanto é assim que a gente depois vai classificar as faculdades mediúnicas através dos sentidos que essa faculdade impressiona. Fulano vê, fulano ouve, o outro escreve. Ou os casos mais complexos, a gente usa uma expressão que ainda é polêmica, embora ela venha sendo resgatada no movimento, ele incorpora, que é quando o espírito faz uso de todo o equipamento sensitivo do sujeito, o tato, a visão, a audição. Então, a gente tem que ter isso em mente. Você é médium? Sou. Você é impressionado por algum dos sentidos. Ah, mas eu sinto uma intuição. Não é bem assim, uma impressão sensorial. Então, talvez você esteja num limite que o Espiritismo também vai estudar, que é o que a gente chama de faculdades anímicas. A própria alma tem essas faculdades, o próprio sujeito, você tem isso. Agora, se você de fato for médium, essa sensação que te parece diferente e estranha, ela vai se manifestar por uma porta dos sentidos. E ela vai comunicar informação. Então, a pessoa fala assim, eu estou aqui na mesa e eu estou vendo um pato. Esse pato, eu acho que tem a ver com o caso da Dona Maria, que tinha um pato na fazenda. A chance disso dar errado é muito grande, né? Porque o médium também não tem que ficar interpretando impressão. O médium sente e apresenta. E a mediunidade tem como função transmitir alguma informação. Transmitir alguma mensagem. Então vejam, nessa primeira oração de Kardec, em que ele diz para nós que o médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, a gente já conseguiu ampliar bastante e aprofundar o entendimento, concordam? Sentidos. Só que quem diz todos somos médios não leu o parágrafo inteiro. Porque se continuasse lendo depois desse ponto, Kardec vai dizer, no entanto, convencionou chamar-se assim aqueles que sentem de forma mais aguçada ou pronunciada a interferência dos espíritos. Então, se sente um calafrio, você não é médium, bem, você está com calafrio. Se você viu uma vez em casa, às vezes as pessoas chegam desesperadas no atendimento fraterno e falam, eu preciso desenvolver. É outra coisa que mereceria, às vezes, um estudo longo, né? Eu preciso desenvolver. Por quê? Porque eu vi um espírito na minha casa. E eu pergunto a ela, quantas vezes você viu? Uma. Então, ainda não é caso de preocupar, não. Se você vê mais, você volta. Né? Porque é de forma frequente, regular. Não é um acaso, não é um arrobo de sensibilidade. Não tem a ver com as faculdades anímicas. Aí a gente está diante do médium espírita. Né? Depois, a gente vai ver Kardec se preocupando com os obstáculos da prática dessa mediunidade. Ele vai dizer, olha, a mediunidade exerce algum risco para a saúde? Exerce como qualquer coisa que você faz dentro do limite das forças. Se você é um professor e assume 50 aulas semanais, você provavelmente vai ter sua saúde desgastada. Se você trabalha com qualquer coisa e você excede aquele limite do trabalho, você vai sofrer o desgaste. Então ele vai dizer, a mediunidade em si não faz mais doentes do que qualquer outra coisa. O uso dela, sim. Ele vai dizer que a mediunidade também apresenta um pequeno problema quando ela é vivenciada por crianças ou por jovens recém-saídos da infância, adolescentes, não porque a faculdade em si causaria um problema, mas ele vai afirmar para nós, esse jovem ainda não tem muita capacidade de discernir os espíritos que assessoram
a sua habilidade psíquica. Então ele pode tomar uma coisa por outra e acabar caindo numa malha perigosa de um espírito brincalhão, zombeteiro ou descompromissado. Daí ele vai, afirmar para nós, é importante que a criança ocupe-se da mediunidade, o jovem, a partir do momento que tenha amadurecimento do senso moral. Em alguns isso vai acontecer mais cedo, em outros isso vai acontecer mais tarde. Não é uma coisa que a gente possa criar uma regra e lidar com ela ao atacado. A gente lida com esses casos ao varejo, né? Caso por caso. Mas o principal obstáculo à prática da mediunidade para Kardec é a obsessão. E a gente precisa olhar para a obsessão e também reajustar um pouquinho a definição dessa palavra, desse conceito. Hoje a gente costuma pensar que a obsessão é o encosto, né? Qualquer coisa que dá errado na vida, eu devo estar com um encosto, né? Então eu preciso de um médium forte, de uma casa forte, que me tire a obsessão. Isso ocupa ou alcança um grau tão perturbado que dá origem a situações curiosas. Certa vez nós fomos convidados, não há muito tempo, não há nem 6 meses, recebemos um telefonema de uma família que dizia que estava tendo efeitos físicos na casa dela. Muito bem. Tentaram de tudo, fizeram prece, os efeitos físicos não paravam, copos se mexiam, as coisas aconteciam assim de uma maneira bem estranha. E aí pediram se a gente podia ir lá fazer um culto no lar com eles. Eu disse, vamos sim. Então fomos nós, mais um companheiro da casa espírita, fizemos o culto do Evangelho no lar, percebemos a presença do Espírito, convidamos o Espírito para ir à casa espírita, percebemos que o Espírito foi, de fato, direcionado à instituição, depois foi acompanhado nas reuniões da instituição. Muito bem, os fenômenos cessaram como estavam acontecendo. Mas o marido e a esposa, por um montão de bobagens, brigavam a qualquer motivo, né? E ele continuou me ligando, dizendo assim, volta, porque o Espírito não foi embora. Eu falava, não, fulano, converse com a sua esposa. Às vezes você se resolve, não é questão de espírito. O Espírito foi encaminhado, liberta o Espírito, eu dizia para ele, para de obsediar o Espírito. Deixa o Espírito seguir o caminho dele. Você não precisa disso. Ligava no outro dia, vem aqui, porque o Espírito aqui não está, companheiro. Fica tranquilo. Lá pelas tantas, ele me liga e disse assim, olha, não precisa vir mais. Eu chamei outro médium, ele veio, disse que o Espírito está aqui e que não vai embora nunca. Aí eu pensei, é o que ele queria, né? Era o motivo agora para poder brigar com a mulher sem nenhum tipo de barreira, porque não é ele, é o Espírito. Não havia qualquer espírito ali. A gente criou na figura do obsessor aquele diabinho da história tradicional que fica com um espetinho querendo, né, machucar a gente. Você tropeçou, é espírito. Boleto chegou atrasado, é espírito. Bateram no seu carro, é espírito, né? Bateu com o cotovelo na quina da porta, o espírito te empurrou. Tudo é espírito. Agora, pasmem, isso não tem absolutamente nada que ver com o que Kardec fala para nós de obsessão. Para Kardec, a obsessão é um problema dos médiuns. E o que a define? É a insistência de um espírito, malgrado todas as precauções, algumas palavras travam, né? Malgrado todas as precauções que o sujeito tome, de se inserir, imiscuir, de se infiltrar no pensamento do sujeito. Uma forma que a gente pode definir sinteticamente a obsessão é dizer que a obsessão é um processo de ideia fixa, né? No médium ela é mais visível, porque o espírito obsessor, ele insiste em se manifestar mesmo contra a vontade do médium, mesmo tomando outros nomes. Ele vai induzir o médium a processos de fascinação, né?
Que é quando o médium escreve as maiores barbaridades do mundo, ou fala as maiores loucuras e acha que está certo, né? O espírito obsessor, ele vai estar sempre presente, querendo desvirtuar o caminho da prática do médium. E embora todos nós possamos sofrer influência espiritual, lembra lá do Livro dos Espíritos? Influem os espíritos na nossa vida, muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem, né? E embora todos nós possamos sofrer influências espirituais, segundo o pensamento de Allan Kardec, a obsessão se caracteriza no seu circuito completo através da mediunidade. Tá? Então a gente depende de um aparelho mediúnico consolidado. O que a gente lê sobre subjugação ou possessão, Kardec vai falar de possessão lá no fim do seu trabalho, no começo ele diz que não existe, depois ele vai refazer esse pensamento, só acontece com médium. Quem não é médium não tem condição de ser subjugado por um espírito, vai sofrer outros tipos de influenciação espiritual, subjugação não. Então, essa coisa do espírito sempre se fazer presente, com uma ideia fixa, é o que vai definir obsessão para nós. Inclusive, Kardec, quando pergunta para os espíritos, como a gente pode definir o bom médium? Ou o médium perfeito? Os espíritos dizem, coitado de você, perfeito não tem. O melhor deles é o que é enganado menos vezes e o que atrai para si os espíritos superiores. O que já deixa para nós uma interpretação direta de que todos os médiuns são passíveis de serem obsediados. Isso não é um câncer, é uma necessidade que pede de nós instrução, discernimento, clareza para lidar com a situação. Tudo bem? Até aqui? Claro? Isso é uma questão fundamental, de fundamento do espiritismo. Porque hoje a gente lê as obras que tem por aí e os espíritos falam que tem no sinal de trânsito, um obsessor esperando o sujeito passar. É uma fantasia maluca, né? Como a gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas próprias escolhas, a gente sempre projeta ela para fora. Tem um filósofo existencialista famoso que diz que o inferno são os outros, né? A gente sempre projeta, tira essa coisa do obsessor. Eu me lembro de reuniões mediúnicas nossas que a gente falava com o obsessor assim, deixa a moça, libera ela, você não ganha nada com isso. E ele falava, olha, eu até gosto de vocês são queridos comigo, me tratam bem, rezam para mim, mas ela não muda não, deixa eu ficar. Vamos fazer um acordo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E eu vou dizer para vocês porque esse acordo é bom. Porque se eu for embora, ela não vai mudar. Aí vai vir outro. E se o outro que vier for pior do que eu? Vocês já conhecem. Entende? Não é o bicho de 7 cabeças, é alguém como nós que está tentando, alcançar os seus objetivos. Então a gente precisa agora olhar como que isso se manifesta na infância, porque se manifesta. Primeiro, a criança ela já é naturalmente mais voltada para o mundo espiritual do que o adulto. A gente entende que o processo de reencarnação começa com a fecundação, mas ele vai terminar, e isso não é uma idade pré-definida, a partir dos 7 anos de idade do sujeito. Uns vão terminar um pouquinho mais cedo, outros vão terminar um pouquinho mais tarde, e mesmo assim, aos 7 anos a gente tem o processo biológico consolidado, mas o desenvolvimento psíquico, ele ainda vai continuar seguindo o seu caminho até algo em torno dos 20, 18, 25 anos. É só vocês pensarem, nós pensarmos como é a nossa cabeça como criança, com 14 anos, depois com 30, com 35. Tudo bem que hoje tem uma onda de indivíduos que com 35 tem cabeça de 17, mas isso, talvez não precise ser a regra para nós. A criança, então, ela ainda tem muito mais proximidade
com os seus impulsos reencarnatórios, portanto, aquilo que ela vivia lá no plano espiritual, do que com o que ela conhece aqui. Inclusive, isso é difícil para o pequeno, porque ele sente o desejo, ele sente o impulso, mas ele não consegue verbalizar. Ele não sabe como verbalizar. Ele não sabe como colocar em palavra. Por isso a gente fala assim, mas esse menino não aprendeu em casa, não aprendeu na escola, porque a gente acompanha. Ninguém diz isso para ele. Por que é que esse menino age dessa maneira? É vínculo reencarnatório, né? Ainda está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Nós acompanhamos um caso de um garotinho de 3 anos, que a mãe foi até a casa espírita dizendo, é meu pai reencarnado. Eu dizia, mas por que você acha? É meu pai, ele quer mandar em mim. Além disso, porque toda criança de 3 anos quer mandar na mãe, né? Além disso, não, você tem que ver. E nós ficamos muito amigos e começamos a frequentar a casa dessa senhora e tal. E eu vi coisas fantásticas, fantásticas mesmo. O pai havia saído de casa, abandonado a família, para se juntar com outras mulheres, para viver uma vida devassa, bebia muito e tal, muito bem. O garotinho de 3 anos, numa festa de rua, viu as tampinhas da garrafa de cerveja recém-tiradas, né, contorcidas, e ele pegava as tampinhas no chão e cheirava para sentir o cheiro da cerveja. Ele tinha uma mania muito igual à do avô. Ele se encostava no portal da porta, no umbral, e encostava as costas assim, ó, no umbral. Um dia ele estava na porta de casa, que dava para a rua, coçando as costas, com 3 anos. Passa uma menina, que devia ter 11, 12 anos, e ele diz para a menina assim, ei, boneca, vem cá. Até eu acreditei que era o pai da moça, né? Estava muito mais para lá do que para cá. Na medida que ele foi crescendo, esses impulsos foram sendo apagados, ele foi recebendo nova educação. Foi muito importante dizer para a mãe, olha, ainda que seja o espírito que foi seu pai, hoje ele é seu filho. Hoje você, mãe, você deve educá-lo. Não é o contrário. E de fato ele cresceu e isso passou. Se a criança traz de outra vida os impulsos, os desejos e as tendências, por que ela não traria as vinculações? É a primeira pergunta que a gente tem que se responder. Porque, de fato, ela traz as vinculações. O que demora um pouco é a velocidade com que os antigos companheiros podem reconhecê-la ou não. Há casos em que a criança renasce, comum, como, né, a maioria de nós, e ela vive os seus conflitos da reencarnação, mas nada que soe tão fora do padrão a ponto de chamar a atenção dos seus antigos colegas ou dos seus antigos vitimados. Então, a criança passa por esse processo sem o menor problema. Mas também há aquelas circunstâncias em que a matriz do equívoco, ou a matriz do vínculo, ou a matriz do desequilíbrio é tão grande ainda que a gente olhe para aquela criancinha linda e fale, meu Deus, não pode. É um amorzinho. Mas está tão patente que esses antigos companheiros a encontram. Vinícius, mas não há proteção que impeça? A criança não tem liberdade, ela não tem autonomia. Claro que há proteção. Claro que há cuidado. No entanto, a gente não pode dissociar o fato de que aquele espírito é criança no corpo. Mas pode muito bem, dormindo o corpo, voltar ao mesmo comportamento. Pode ter os mesmos desejos e os mesmos impulsos, ainda que não coloque em palavra. E é isso que cria a conexão. Então, há processo obsessivo em crianças? Há. Há processo de influenciação espiritual em pequenos? Há. A gente só tem que ter cuidado para não achar que tudo é questão espiritual. Tem que levar para benzer, porque está com o vento virado.
não é? Tem que levar na casa espírita, porque só pode ser espírito. Não, antes da gente cogitar o problema da obsessão, tem que cogitar o problema das companhias, da educação, da libertinagem travestida de liberdade, da capacidade de frustração da criança. Ai, meu filho está obsediado porque ele não para de correr, porque ele não dá sossego, porque ele não gosta de fazer o culto do Evangelho no lar. Aí vai no culto do Evangelho no lar da criança, é o tédio. Lê 4 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e a criança tem que ficar sentada igual uma múmia, né? Isso não tem a ver com obsessão. Ah, esse aí está obsediado porque na hora do passe, eu lembro da minha turminha de evangelização, o passista de mãos estendidas, e a gente ficava assim, ó, saindo do passe, porque era farra de criança, não tinha nenhuma conotação de eu preciso me afastar dessa energia. Não, isso é coisa de filme. Era farra de criança. Então, primeiro, não é simplesmente porque o teu filho tem um comportamento que você julga inadequado que isso é indício de influenciação espiritual. Como que a gente identifica esses indícios? É o que o Ivon ajuda a gente a fazer no livro, né? Eu me esqueci qual que é o capítulo exatamente, o título é Obsessão em Crianças, mas o número dele eu não me lembro. 20 do livro, e ele vai indicar para nós que existem 4 sintomas que a gente pode usar como uma baliza para identificar esse processo de influenciação espiritual em crianças. E, mais uma vez, não é só porque aconteceu uma coisa dessas que eu corro com o filho para a casa espírita. Eu preciso olhá-las em relação e ver que se a criança apresentar pelo menos 2 desses sintomas de maneira regular, tudo aqui a gente está falando de regularidade, aí é sim caso de que eu procure a casa espírita para conversar, e a gente vai falar um pouco sobre qual é a terapêutica espírita para esses problemas, né? Primeiro indício, que pode indicar para nós um processo de influenciação. E aqui só lembrando, a gente não está falando de menino de 16 anos, não é criança. Você pode achar que seu filho não cresce, mas ele cresce. Criança que desde bebês, né? A gente está ali 1 aninho, ou até um pouco antes disso, até 10, 11, 12, 13 anos, quando a capacidade de expressão ainda é diminuída, né? À medida que vai crescendo, vai também criando uma maior habilidade de elaboração, e aí fica mais fácil identificar a fonte das angústias, né? Então o Ivon vai dizer, olha, primeiro sintoma, um medo exagerado, e sem razão, e sem função, e sem origem, né? Por que isso sozinho não é indício? Porque a gente estuda, por exemplo, através da psicanálise, que a principal forma de exteriorizar a angústia da criança é fazer fobia, né? Então você não pode imaginar que uma criança que tem medo, por isso só é obsediada, ela pode estar num quadro fóbico. Ela pode desenvolver uma aversão como maneira de se proteger. Mas a gente está dizendo aqui, desse medo exagerado, naqueles casos de meninos que estão aqui brincando, nada acontece e tem uma crise de medo. Ou então, insistentemente, não conseguem dormir ou ficar num determinado ambiente, num determinado cômodo, que não precisa ter nada de ruim. Às vezes a criança começa a se sentir com medo quando entra numa sala diferente, quando entra num determinado cômodo da casa que ela sempre brincou e nada aconteceu por ali. Então, um medo exagerado, sem raiz identificável, sinal amarelo. Atenção. Além disso, ele vai falar de uma coisa muito curiosa, insônia recorrente, que se alongue por mais de uma semana, por um período mais longo. E por que a insônia é sempre um indício interessante? Inclusive para nós adultos. Por que a insônia é um fato muito relevante de ser observado? Quando você dorme, você vai para o mundo espiritual. Concorda? Quem que você encontra lá? Você está vivendo um processo de perseguição, você vai encontrar com o seu companheiro. Isso é muito interessante. Eu ouvi da Nete Guimarães uma vez, a gente estava num evento no Rio, e ela falando sobre isso,
ela estava dizendo dos casos de insônia crônica e que a pessoa é medicada. O sujeito não dorme. Toma um remedinho, não dorme, toma outro, não dorme. Aí o médico dá um remédio muito forte. O corpo não suporta. Ela dorme, mas ela não consegue acordar descansada. Por que ela não acorda descansada quando é caso obsessivo? Porque ela é obrigada a ficar 6, 8 horas lá no mundo espiritual do lado do adversário. Correndo dele, corre uma maratona. Né? A criança não consegue elaborar isso, mas às vezes acontece do menino ficar 10, 12 dias, não dorme, sempre que dorme tem pesadelo, não consegue descansar. Um dia ou outro, todos têm insônia. Dormiu de dia, comeu demais de noite. A gente não está falando do que é comum, a gente está falando do que foge ao padrão. Né? E isso é muito comum. Todos os casos, dos sintomas aqui todos, o mais recorrente em casos que a gente acompanhou na casa espírita de processos obsessivos infantis é a insônia recorrente. E também é muito interessante, depois que o caso é atendido, que a criança recebe o tratamento, a primeira coisa que muda é o sono. Às vezes, no próprio passe, a criança já dorme. Já consegue desligar e relaxar. Então aqui a gente tem mais um sinal amarelo. Tudo bem? Terceiro, oscilações repentinas de humor. Toda criança muda de humor quando é contrariada. Mas o Yvon apresenta para nós um complemento para esse processo. É aquela mudança de humor que a criança se desliga de um senso moral, do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, e mais, quando ela volta para o estado normal, ela não tem consciência do que aconteceu na crise que ela teve de alteração de humor. Não sei se já presenciaram um caso assim. Né? A criança surta, na falta de uma palavra melhor, né? A criança muda completamente, está brincando, está feliz, amarra a cara, não quer conversar com ninguém, tudo está ruim. Quando daqui a pouco você vai falar com ela, ela está normal de novo. Por que você ficou mal, meu filho? Por que você ficou com raiva? Não fiquei, pai, não lembro. Não fiz. Aí o pai pensa, você está mentindo para mim, né? Está querendo me enganar. Quando as crianças são menorzinhas, essa capacidade delas de elaborar uma mentira é menor. E a gente vê isso aqui e às vezes fica assustado. Tem pai que chega na casa espírita e diz, não era meu filho. Não, era o seu filho. Mas era o seu filho de um outro tempo. Era o menininho que falava, ei, boneca. Entende? A gente perguntava para ele, por que você chamou ela de boneca? Não sei. Quase um ato falho interreencarnatório, né? Por que você cheira a cerveja no chão? Não sei. Você já bebeu? Não bebi, tio. Percebe? Ele não sabe por que faz. Faz porque tem que fazer. E quando isso também vai se tornando um sinal recorrente, amarelo. Por fim, o Yvon aponta para nós que ideias fixas em desacordo com a idade ou com a rotina de vida da criança podem ser indícios também de processo de influenciação espiritual. A gente tem casos famosos de crianças que lembram de outras vidas. Já viram pesquisa sobre isso? Não necessariamente tem a ver com o processo de influenciação espiritual. Mas pode acontecer, na presença daquele espírito que partilhou uma outra vivência com a criança, dela começar a ter também algumas memórias ou algumas ideias fixas que não têm relação com a idade física que ela tem. A gente vê muito isso em casos de eventos muito traumáticos. Por exemplo, em algumas crianças que reencarnam, muito pequenas, têm uma ideia fixa por um período de guerra, por exemplo, ou por alguma postura. Nós temos um amigo no Rio de Janeiro que é um judeu reencarnado. E ele já é adulto e vive bem, mas ele tem muita ligação com a cultura judaica, com a religião judaica espírita,
Então, compreende bem o que acontece. E ele me contou que um sobrinho da esposa, bem pequeno, com 4 anos ou com 3 anos, num almoço de família, ele usava um cordão, o amigo, com um símbolo judaico. E a criança arrancou o cordão, olhou para ele com uma cara de ódio e disse: judeuzinho. A criança não sabe nem o que é isso. Faz e não consegue se lembrar. Ele ficou chocado. Disse para mim, eu tremia depois que a criança fez aquilo. Falei, parabéns, você reencontrou alguém que você conhece, né? Agora vai ser diferente, mas é alguém que você conhece. Então, quando a criança tem ideias fixas, ligadas a algo muito específico, a sexo, a morte, a um tipo de violência ou de abuso, pode ser a presença do espírito obsessor. Porque o obsessor nosso, inclusive, não é o obsessor nosso de agora, ele nos conhece de antes. Então ele se aproxima do Vinícius, não em busca do Vinícius. Esses casos são os mais simples, que são os espíritos oportunistas. Sabe? Quando tem alguém fazendo um show de mágica na rua, aí para aquele montão de gente em volta e fica olhando. O povo está com tempo e está olhando. Tem obsessor que começa a ver a gente fazer uma coisa errada e fala, eu vou ficar olhando aqui. Estou com tempo. Né? Esses são simples, porque acabou o show, eles vão embora, não estão preocupados. O mais difícil são os casos daqueles espíritos que nos conhecem. Aí ele se aproxima do Vinícius, não procurando o Vinícius, procurando aquela vida lá de trás. E aí ele tenta, de toda maneira, fazer com que eu volte ao comportamento daquela vida. Então a pessoa fala assim, eu estou obsediado, e agora, sob a influência da obsessão, eu fiquei muito violento. Não, querido. Você tem uma experiência violenta no seu arquivo. O obsessor só tira ela, só traz ela para a superfície. Eu estou obsediado porque eu como descontroladamente. Não. Você tem o gosto, ele só traz para a superfície. O obsessor não cria nada. Se ele criasse, ele era mais poderoso que Deus. E mais poderoso que os espíritos superiores. Ele traz à mostra aquilo que está na gente. O próximo capítulo do livro, o 21, trata das obsessões voluntárias. Né? E o Ivan é ardiloso porque ele coloca essa expressão, obsessões voluntárias. Quem aqui quer ser obsidiado? Ninguém, né? E ele diz toda obsessão é voluntária. E vai explicar por quê. Então, se a gente observa na criança pelo menos 2 desses aspectos, ou mais, a gente deve ficar com um sinal amarelo. Deve procurar orientação, deve procurar a casa espírita, deve procurar ajuda, para que a gente devolva qualidade de vida para o pequeno, para a pequena. Tudo bem? Agora, quando a gente chega na casa espírita, antes disso a gente tem uma outra instância, que é a família. Não dá para você ser uma pessoa amorosa e carinhosa durante a 1h30 que você passa na casa espírita durante a semana, e chegando no seu lar, você ser um perturbado. Né? É igual a gente vê muito médium, que é obsediado de segunda a sábado e domingo desobsedia na reunião mediúnica. Não dá, né? Você não chega na reunião mediúnica e fala com o obsessor, ô camarada, deixa eu trabalhar agora. Isso não existe. Uma vez, eu estou cheio de histórias hoje, né? Eu não programei nenhuma delas. Elas me vêm à cabeça. Deve ser o obsessor. Brincadeira. Uma vez, a gente trabalhava numa casa espírita na periferia, e aí entrou um sujeito com uma faca de todo o tamanho para matar o outro durante a reunião pública. A gente ficou desesperado. Na reunião mediúnica seguinte, um dos espíritos que dirigiam a casa se manifestou, e eu falei com ele, você está maluco? Como que pode? Como é que você deixa um homem entrar nesse estado na casa espírita? Aí ele riu e me respondeu assim, mas se ele não puder entrar na casa espírita, onde ele vai entrar? Nossa função é não permitir que o crime aconteça, mas o lugar do criminoso é onde existe ensinamento espiritual. Ele estava errado? Não está.
Então, essa história de que a gente vem para a casa espírita, o obsessor fica lá fora, está todo mundo sentado do seu lado. O palestrante faz alguma coisa, o obsessor faz assim, viu? Ah lá, eu estou te falando. Né? É muito mais simples do que a gente imagina. Não há essa mágica, essa interdição. Então, o primeiro espaço de tratamento para a criança que sofre um processo de influenciação espiritual é a família. E por que é a família? Porque na presença dos espíritos bons, os espíritos maus não sentem liberdade. Então, se há um espírito que tem liberdade para provocar tudo isso na criança, é porque ele encontra espaço na rotina doméstica. Tem mãe que obsedia o filho também. Tem mãe que obsedia o filho. Tem pai que obsedia a mãe, tem tudo. Mãe, você diz desencarnada? Não, encarnada. Ah, encarnada todas. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza, né? Faz parte do processo de cuidar. O ideal é que fique muito apegada no começo e depois vá, né, abrindo a mão. Mas é difícil, é um processo difícil mesmo. Por isso que a turma de Freud explica, né? É um processo elaborado. Então a família precisa se reestruturar. Não é levar na casa espírita e dizer, lá eles vão dar um passe na criança e ela vai melhorar, ou então tem alguma coisa, vou botar o nome dela num caderno, num papel. Não. A família tem que refazer sua rotina. Tem que dar mais espaço para a oração, para o recolhimento, ficar atento para o tipo de companhia que carrega consigo, né? Então, não é um processo que envolve só a criança. A família também precisa entender qual é a parte de responsabilidade dos pais, dos irmãos, do lar, de maneira geral, na fertilidade daquele ambiente para que a obsessão se instale. Então, primeiro o diálogo entre a família. Ah, mas meu marido não acredita, minha esposa não é espírita, meu filho mais velho fica ouvindo rock o dia inteiro no quarto, eu não consigo esse espaço. Ora, você vai precisar, então, mediar o máximo de espaço possível. Se uma pessoa da casa estiver atento a esse problema, ela consegue criar, pelo menos, um pouco mais de resistência, um pouco mais de luz capaz de afugentar a treva. Então, a mãe pode, quando a criança dormir, sentar-se ao lado dela, ler uma página edificante, conversar com a criança. Pode criar o hábito do culto no lar para a criança muito pequena ser um momento também divertido, onde a criança colora, onde se leia um livrinho infantil, se assista um pequeno vídeo qualquer da internet que trate do evangelho para a criança. Percebe? A gente vai criando mecanismos que gradualmente contornam o problema da família em alguma desarmonia. Mas não há terapêutica sem família. Aí a gente leva a criança na casa espírita. Algumas casas espíritas antigamente, hoje está menos. Levava o jovem lá com 8 anos no processo obsessivo, dizia, tem que ir para a mesa. Tem que botar na mesa porque resolve na mesa, mediúnica. É a pior coisa que a gente pode fazer para uma criança. Né? Por vários motivos. E um deles é porque ela vai ficar exposta a vibrações, a histórias, a eventos que ela não tem conta ainda de administrar. Os espíritos narram os seus dramas mais doloridos numa reunião mediúnica. Como que a gente põe um menino de 8 anos, de 10 anos, para ouvir uma narração de um suicídio? Ou um caso de traição? Ou espíritos em uma condição de muito sofrimento? Né? Então, o último lugar que um jovem obsidiado deve estar é na reunião mediúnica. Como que começa? Primeiro espaço de tratamento para criança sobre influência espiritual, escola de evangelização espírita. Ah, mas lá na escolinha as crianças só brincam. Está errado a escolinha então. Está errado. A escolinha não é lugar de brincar. É lugar também de brincar. Mas é lugar de aprender evangelho. Né?
mas não trata desses assuntos, então você tem que conversar com o professor, tem que conversar com o evangelizador e falar, olha, meu filho está passando por uma situação assim, 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 assim. Seria interessante que vocês pudessem abordar alguns temas que o ajudassem. E eu tenho certeza que a escola de evangelização séria vai saber compreender isso. E vai incluir na sua escala de atividades também outros projetos que vão auxiliar a criança a pensar sobre a importância da prece, da sintonia. Entende? Depois, passes e água magnetizada. Antigamente a gente via toda a casa espírita tinha uma mesinha que o pessoal levava a garrafa de água, né, para os espíritos magnetizarem. Hoje a gente quase não vê. É um sinal da secularização, do desencanto do mundo, como diria o sociólogo Max Weber, né? A gente vai perdendo a relação com o sagrado e acha que aquilo ali é uma bobagem. Não, a água magnetizada é o local onde os espíritos depositam energias salutares para nós. Então, se você está passando por um processo de influenciação obsessiva dentro de casa, com seu filho, com a sua filha, é fundamental que ele tome passes semanais. Ah, mas a fila é muito longa. Espere. É fundamental a terapia do passe magnético. E a água também vai ocupar o seu papel. Venha a essa casa espírita uma vez por semana, traga a sua garrafinha de água, pode ficar com ela na sua mão. Na hora que você for tomar o passe, se não tiver um lugar específico, leva a garrafinha com você, faz a sua prece. Não precisa destampar a garrafa, né? Tem turma que briga. Se não destampar, o espírito não passa o fluido. Os espíritos vêm de outra dimensão. Se materializam, mas o plástico... PET é um problema. Nem os espíritos dão conta de passar. Não precisa preocupar com isso. Aí a turma, mas está frio e no frio não pega fluido na água gelada. O que pega é gripe, fluido não pega, né? E outra coisa, como é que o pessoal que mora na Rússia, na Inglaterra, toma água magnetizada? Lá os espíritos têm um problema danado. Olha como é que a gente fantasia as coisas. Traz sua garrafinha de água, entendeu? Senta tranquilo, faz sua prece e pede ajuda. Por fim, pode ser importante que você leve o caso para o acompanhamento de um grupo mediúnico sério. Mas aqui muito cuidado, porque não é necessário que você tenha notícias do tratamento além das fundamentais. Tem gente que manda o nome para a reunião e fala assim, meu nome passou? Tinha espírito? Tinha, não tinha? É meu avô, não é? Desgraçado, sabia? Não, não é necessário. É importante que o nome, o caso, seja acompanhado num grupo mediúnico sério, e os grupos sérios vão dar retornos também sucintos. Olha, estamos acompanhando, houve uma comunicação, fortaleça a sua parte, né? Caso seja de fato necessário, os dirigentes do grupo podem conversar com você como pai, como mãe, vão passar a história, vão, né, transmitir o que os espíritos solicitam que seja feito, mas sempre com muita discrição. E o mais importante, qualquer informação que venha da reunião mediúnica nunca deve ser passada para a criança. Não importa se o guia diz que tem que passar. Nunca deve ser passado para a criança. Ai, Vinícius, mas eu já passei. Tá bom, tá tudo bem, a gente vai tocar para frente. Nunca passemos de novo para a criança. Porque a gente não sabe o que isso vai causar na cabecinha dela. Mesmo que o processo que ela está vivendo agora tenha uma origem espiritual e seja algo que vem de outra vida, ela tem que aprender a viver com a vida de hoje. Ela tem que desenvolver as suas defesas, as suas habilidades, hoje, no presente. Nenhum de nós deve viver de passado pensando que na outra existência nós chutamos cachorro na rua. Não chutemos mais. Se fosse para que todos nós soubéssemos do passado, não haveria véu de esquecimento.
Tá? Então é importantíssimo que a gente tenha discrição em relação a esses fenômenos. Certamente, feito tudo isso, vocês vão ver que a tendência é que os casos mais comuns de obsessão sejam diluídos. Há aqueles que vão demandar mais tempo e mais esforço, porque as vinculações são também mais profundas e de mais difícil de solução. Mas todas elas podem ser diminuídas, atenuadas e mesmo desfeitas a partir do remédio, da vacina do Evangelho. O Espiritismo, se ele é vivido sem método, é um perigo, porque ele aumenta a fantasia e, portanto, a obsessão. Mas se a gente consegue, com calma, se voltar para os princípios kardecianos, se voltar para os princípios das obras subsidiárias sérias e seguras, implantar isso na nossa prática, não há o que temer. O mundo espiritual é bem comum. Todos nós viemos de lá, todos nós voltaremos para lá, e cada dia que passa, o nosso contato com essa realidade deve se tornar também mais natural, menos afetada e mais propícia ao desenvolvimento das nossas melhores faculdades, das nossas melhores habilidades. Nem no transtorno psiquiátrico, nem na mediunidade adianta pedir a Deus para tirar. Não passa. Você vai lidar com o efeito, né? com o fenômeno. Tem alguns traços que podem ser distintivos entre o transtorno mental e o transtorno mediúnico. Primeiro, o transtorno mental hoje há uma tendência a você não medicalizar tudo. Se a pessoa tem alguns determinados sintomas que não causam perda de qualidade de vida para ela não precisa ser medicalizada, né? E os psiquiatras têm assumido essa postura cada vez mais. Agora, como que a gente distingue o que é de caráter psíquico do que é de caráter mediúnico? Então, a gente tem duas formas bem simples, no caso da visão, né? Ou mesmo da escuta de vozes, um deles se adapta. Primeiro, quando há um determinado fenômeno que se repete sempre de forma semelhante, igual, idêntica, ele tende a ser psíquico, né? As percepções espirituais, elas são como pessoas, totalmente. Então, elas têm liberdade, elas vão falar de outros assuntos, elas não vão seguir um mesmo padrão. Se a pessoa sempre vê do mesmo jeito, talvez isso mereça maior exploração antes de definir que é espiritual. Agora, se você vê mesmo e está ali vendo aquela pessoa, como é que você sabe se é da sua cabeça ou se é espiritual? Tenta trocar a roupa dela. Simples, é? Quem me disse isso foi o Peixotinho, espírito, através da filha dele, Alcione Peixoto. Eu estava vendo, e eu do lado da Alcione, falei assim, mas como é que eu sei se é ele ou se não é? E aí ela me disse assim, papai está mandando te falar que você deve tentar trocar a roupa do espírito. Quando é uma criação mental sua, você consegue. Quando é espírito, você não consegue. Você não consegue. Agora, eu não conseguiria resolver o problema, um problema delicado desse, nem eu nem ninguém, eu acho, né? Numa explanação curta. Todo caso merece ser acompanhado e observado, né? Mas se não há perda de qualidade de vida, não há um problema, né? Nem na mediunidade. Quando eu comecei na mediunidade, eu não queria saber se eu era médium, eu queria parar de ver. Então, se me dessem um passe ou um comprimido, era a mesma coisa. Não me deram nem o passe, nem o comprimido. Aí foi desafiante, né? Mas depois a coisa se acalmou. Espíritos amadurecidos, portanto, que têm um grau de entendimento espiritual dilatado, podem assistir qualquer filme, ir a qualquer lugar, que não sofrerão influências inferiores. Só que tem uma diferença. Esses espíritos não querem ir a qualquer lugar, né? Eles vão se forem precisos,
a sua presença ali. Isso é muito relevante. Por quê? Significa que se a gente assistir um filme de terror, por exemplo, ou um filme erótico, fatalmente você vai estar atraindo o obsessor? Não. Se você não tiver vinculação com aquilo, estiver naquela situação por algum tipo de circunstância, não. Mas por que se você não tem vinculação com aquele tipo de conteúdo, você o busca? Entende? Então a gente tem que ter mais cuidado. Tem gente que vê filme de terror porque gosta de sentir agonia. Vocês entendem? Então a gente tem que ter cuidado com o lugar, com tudo. Sem entrar em um tipo de fundamentalismo, né? Tem gente que acha que não pode nem ligar a TV em casa. Não, não é isso. A educação sempre suplanta a proibição, mas os pais têm mais discernimento que as crianças. Sobre os filmes para as crianças, há algo mais importante. Por quê? Porque a criança, vocês viram que eu falei isso várias vezes hoje, então presume-se que é algo importante. A criança não tem palavra definida para expressar o sentimento. Vocês já repararam quem tem filho pequeno, o sobrinho, o neto, que ele às vezes quer ver o mesmo filme 30 vezes? E às vezes não é o mesmo filme, ele quer ver a mesma cena. Então passa a cena e ele fala, volta, volta. Antigamente, na época do videocassete, né, volta, tinha que parar e voltar, volta. Por que ele faz isso? Porque ele sente alguma coisa que ele não sabe botar em palavra. O filme ajuda ele a dar forma para o sentimento. Se essa criança está sendo estimulada por conteúdos de violência, de erotização, de cinismo, ela vai aprender muito rapidamente a dar forma para esses sentimentos. Sem aprender antes disso os limites da convivência elevada, da prudência, da sociabilidade. Então é importante que criança seja criança, veja filme de criança, ande como criança. A gente vê às vezes em alguns lugares adultos em miniatura, né? Maquiadas, as meninas, produzidas todas, os meninos incentivados a mexer com as meninas na rua e tal, incentivados a tomar um golinho da cerveja do pai, porque isso é índice de amadurecimento e tal. A gente está sujeito a amadurecer rápido demais alguns comportamentos pregressos do pequeno, da pequena, que a gente talvez não tenha condição de administrar depois. Então, para os adultos, a gente tem mais discernimento, presume-se, né? Embora a gente tenha uma religiosidade muito circunstanciada, né? Um companheiro perguntou se devia declarar imposto de renda, no imposto de renda, um lote que ele vendeu. Aí ele disse, olha, mas o povo não está declarando e a justiça não está pegando. Aí o amigo que estava conversando com ele falou, mas Deus está vendo. Ele falou, Deus está bom, Deus não tem problema. Achei que era o fisco. Ufa, né? Essa moral circunstanciada é perigosa, muito perigosa. Mas nós adultos temos outros espaços para lidar com isso. A criança, se ela vai receber estímulo nosso, que ela receba estímulos de criança. Saiba subir em árvore, se rale, conheça uma vaca de perto, saiba descascar uma fruta. A gente acaba adultizando muito a criança no celular hoje. Eu dou aula para meninos de 11 anos, né? E os meninos de 11 anos que eu dou aula não sabem do que estão falando, mas estão falando de coisas que não são de meninos de 11 anos. Então é muito importante que enquanto você tiver o controle do que teu filho assiste, do que ele veste, onde ele vai, que você use a tática da galinha sem dó nem piedade. Enquanto você estiver debaixo da minha asa, você vai fazer o que eu quero. Isso é muito chocante. Não é chocante, não. Se não for de maneira brutal e agressiva, isso é ensino de limites. Então, isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, tá bom, gente. Eu agradeço a vocês pelo carinho. Até uma próxima vez.